do Senhor, meus irmãos. Sou o pastor Tiago e hoje nós estamos aqui para falarmos a respeito de cargos eclesiásticos. O que é cargos eclesiásticos? É isso que nós iremos falar hoje. Quando deu início ao cargo eclesiástico, nós também iremos falar a respeito disso. Para ser preciso, hoje nós iremos falar sobre cargos eclesiásticos nos dias do Velho Testamento. Então nós iremos saber primeiramente o que é cargos eclesiásticos. Nós iremos saber também quando deu início aos cargos eclesiásticos no Velho Testamento, qual eram esses cargos que havia lá naqueles dias e qual era a ordem hierárquica dos cargos eclesiásticos dos dias do Velho Testamento. Amém? Então vamos lá dando início a este conteúdo abençoado de suma importância, que eu creio que é de interesse de muitos dos nossos dias, porque se refere à igreja, se refere à instituição religiosa. Então é bom sabermos sim, quem é quem nesse meio que é da igreja, no meio da instituição religiosa. Amém? Então nós iremos inicialmente sabermos o que é cargo eclesiástico. O que se refere a isso? Cargo eclesiástico se refere à classificação de autoridade da congregação ou da instituição religiosa. Então, cargo eclesiástico é a classificação de autoridade da instituição religiosa. Então, qual eram os cargos eclesiásticos que havia no Velho Testamento? Os cargos eclesiásticos que havia no Velho Testamento era rei, sacerdote, profeta, juiz, ancião e príncipe. Esses eram os cargos eclesiásticos do Velho Testamento. Quando deu-se início do uso de algum desses cargos, a Bíblia nos fala que foi manifesto o uso desses cargos, desses termos, desses ofícios, nos dias de Melquisedeque, ou nos dias de Abraão, porque a Bíblia nos fala no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18, que apareceu um homem chamado Melquisedeque, a qual não gozava somente de um cargo eclesiástico, como muitos gostam sempre de falar em nossos dias. Melquisedeque, sacerdote, no dia de Abraão, recebeu o dízimo de Abraão. Melquisedeque não era somente sacerdote. Primeiramente, a Bíblia nos apresenta ele como rei, rei de um povo chamado Salém. E em seguida ele é apresentado também como sacerdote do Senhor, do Altíssimo. Então, deu-se início, foi manifesto um desses cargos, para ser preciso, de dois cargos nos dias de Melquisedeque, ali contemporâneo de Abraão, não é isso? E após o Senhor formar para si um povo, que nós chamamos, que nós já o conhecemos, que é o povo de Israel, Então o Senhor formou um povo, esse povo foi escravizado no Egito, o Senhor levanta alguém, esse alguém é Moisés, onde o Senhor apresenta ele como o boca dele para aquele povo. E nós sabemos que o ser boca de Deus é ser profeta de Deus. Então, o cargo que foi manifesto ali de cara para a nação de Israel foi o de profeta. Então, após o Senhor formar para si um povo, o povo de Israel, o Senhor levantou Moisés como profeta, o boca dele, sobre aquele povo. O Senhor levantou em seguida Arão e seus filhos para exercer o sacerdócio, para ministrar sobre aquele povo.
E em seguida a Bíblia nos fala que o Senhor, né, a pedido de Moisés, né, como Moisés se vê cansado, né, da sua jornada, da sua caminhada, ele pediu para o Senhor ajudadores, né, ali naquela jornada. Daí o Senhor levantou 70 anciãos, né, do povo para exercerem o juízo, para serem juízes do povo. E também é apresentado no decorrer da caminhada os pais dos pais, que são os demais anciãos, como também os príncipes, né, das famílias. Então, irmãos, deu-se início, né, o uso desse termo, né, de cargo eclesiásticos nos dias de Melquisedeque, né, e foi dando continuidade ali nos dias de Moisés e de Arão. Qual era a ordem? A ordem eclesiástica naqueles dias no Velho Testamento. A ordem eclesiástica, fundamentada na palavra, né? Que é o nome deste canal, né? Fundamentado na palavra, é esta: reis, sacerdotes, profetas, juízes, anciãos e príncipes. Fundamentado na palavra. Mas pastor Tiago, o profeta não é maior do que o rei? Não. O profeta não é maior do que o sacerdote? Não. E eu vou provar isso para você, fundamentado na palavra. Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1, que vai nos trazer clareza, né? Clareza sobre esse assunto, né? Sobre a ordem hierárquica, né, no Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 32. Só para contextualizar os amados irmãos, o que estava se passando aqui naqueles dias? Um dos filhos do rei Davi queria usurpar o seu trono, né? Queria tomar o seu trono, que era Adonias, né? Que queria usurpar o trono do rei Davi. Daí, em contrapartida, Davi, ao saber, né, desse golpe, né, que o seu filho queria dar nele, Davi convidou, né, aqueles que lhe assistiam de perto para estarem a ungirem, né, a Salomão. Então nós iremos ver aqui agora qual a ordem hierárquica, né, diante deste momento aqui, né, crucial, que foi a consagração de Salomão. Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 1, versículo 32. E disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e eles entrarão à presença do rei. Dá para se ver aqui, irmãos, que a primeira pessoa aqui a ser chamada não foi o profeta, foi o sacerdote. E o rei disse a eles: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Gion. E Zadok, a primeira pessoa, Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão Salomão a rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Agora você vai para o versículo 38 do mesmo capítulo. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, os quereteus, os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Gion. E chegando lá, versículo 39, Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta,
E todo o povo disse: Viva o rei Salomão. Quem gozava de autoridade aqui, irmãos, né, sobre essa situação? Profeta ou sacerdote? O sacerdote. Então a ordem hierárquica, irmãos, naqueles dias era o rei, o sacerdote, o profeta, os juízes, né, os anciãos do povo e os príncipes do povo. Quem eram os príncipes? Eram os primogênitos do povo. Esses eram os príncipes. Então, irmãos, eis aqui, né, um conteúdo abençoado, né, a qual o Senhor me convidou a estar a trazer aos amados, né, conteúdo isso que nos fala de cargos eclesiásticos. Então, gostaria de recapitular com vocês para trazer mais precisão ainda. O que é cargos eclesiásticos? É a classificação de autoridade de uma instituição, para ser preciso, instituição religiosa. Quais são os cargos que haviam no Velho Testamento? Cargo de rei, sacerdote, profeta, juiz, ancião e príncipe. Quando deu-se início, né, a esses cargos, para ser preciso, nos dias de Melquisedeque, que não era somente sacerdote, muitos pregam por aí, ele também era rei. Ele era rei e sacerdote. E em seguida veio Moisés como profeta, veio Arão, né, com seus filhos, dando continuidade ao sacerdócio. Aí depois o Senhor levantou juízes, né, entre o povo, e foi apresentado também os príncipes, né, do povo. Então, e qual era a ordem hierárquica, né, a ordem eclesiástica, né, naqueles dias, né, nos dias do Velho Testamento? Primeiramente reis, depois sacerdotes, depois profetas, depois juízes, depois anciãos e príncipes. Amém, meus irmãos? Então, esse é o conteúdo, né, do qual o Senhor nos convidou a trazer. Creio que há de lhe trazer, né, mais clareza, mais compreensão, mais precisão, né, sobre esse assunto que é bastante abordado, né, em nossos dias, né, em especial aqueles que pertencem a alguma igreja, né, alguma instituição religiosa, né? E você que procura estar fundamentado na palavra, se inscreva no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, porque nós